queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos nesse domingo que abre a Semana Santa de 2026. Ela é chamada também a Semana Maior da nossa fé, de forma que se alguém lhe perguntar, para um católico, para um cristão, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, qual é a semana mais importante do ano? Você responderia sem titubear, é a Semana Santa. E o que é que torna essa semana maior? E o que é que torna essa semana santa? Ora, o que dá grandeza às nossas atitudes e o que dá santidade à nossa vida é o amor. E o que nós vamos acompanhar essa semana é justamente o amor que se entrega. Por isso é santa, por isso é maior. O que nós vamos acompanhar nessa semana é o amor que se doa totalmente, até a ponto de dar a própria vida gratuitamente, sem interesse nenhum, generosamente, disponivelmente, só por amor, só para dar vida e para nos dar a salvação, vencendo a morte e vencendo o pecado. Então é esse amor feito carne na pessoa de Jesus que nós celebramos nessa semana maior, se doando totalmente. Ele já havia dito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. E ele chegou a esse extremo, de dar até a própria vida física, biológica, por nós. Então por isso é a semana maior da nossa fé. Ela começa hoje, domingo de Ramos, e ela vai até o próximo domingo, quando nós estaremos reunidos aqui para celebrar a Páscoa. E o que é que nós vamos celebrar nessa semana? Nós vamos celebrar toda a vida de Jesus. Ele não morreu de cama, ele não morreu de câncer, ele não morreu de problema no coração, ele não morreu de problema renal, não. A causa da morte de Jesus foi a sua fidelidade ao Pai, foi justamente querer que esse amor estivesse nos corações dos homens e das mulheres. Só que onde há amor precisa haver mudança. Não existe o dinamismo do amor se a pessoa quer continuar da mesma maneira. Isso é no namoro, isso é no casamento, isso é na relação familiar, isso é entre amigos. O amor muda, transforma, modifica, pede mudança. A gente não fica do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Você quer amar? A igreja chama isso de conversão, mudança de vida. Enquanto Jesus estava dizendo algumas palavras doces, tais como: ele dizia assim: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Muito bom saber que Jesus está comigo. Enquanto Jesus dizia palavras para confortar os corações, todos gostavam muito. Enquanto Jesus curava o cego, o coxo, o aleijado, todos gostavam muito. Enquanto Jesus multiplicava os pães e os peixes e todos podiam comer, todos gostavam muito. Mas um dia ele resolveu falar assim: tem que perdoar, não é 7 vezes, não é 70 vezes 7. Aí começou a complicar. Um dia ele disse assim: se alguém te der o tapa no rosto, ofereça outra face. Aí complicou mais ainda. Um dia ele disse: olha, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Aí que entornou mesmo. Um dia ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Aí já não era a mesma acolhida, a mesma alegria, a mesma abertura de coração. É por isso que ele morreu. Porque é um amor que exigiu mudança, é um amor que exigiu transformação, é um amor que exigiu renovação, conversão. Conversão das autoridades religiosas do tempo, dos grupos religiosos como os fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, escribas, mestres da lei, como também as autoridades políticas como Pôncio Pilatos, como o próprio povo que estava ali querendo milagres a todo tempo.
Então é por isso que Jesus morreu, porque Ele veio propor e tirar da acomodação, incomodar e cá entre nós. Nenhum de nós gosta de ser muito incomodado, não é mesmo? A gente prefere ficar no cantinho da gente, já acomodado com nossas coisas, com aquilo que a gente sabe fazer, gosta de fazer, nossos horários. A gente tem aquele cantinho lá no sofá que a gente gosta, que ninguém sente nele. A gente tem aquela xícara que a gente gosta, de quem pegar nela, ela é minha, aquele prato. A gente tem, né, o nosso guarda-roupa trancado. A gente tem as coisas da gente, não mexe muito, não me deixa. Quando chega alguém para bagunçar, quando chega alguém para questionar, para interrogar, isso incomoda. E o incômodo faz mal para a gente. É essa história que nós vamos celebrar. Mas atenção, atenção, atenção. Não se trata de um teatro, não. Nós não viremos aqui à igreja para assistir um teatro da Semana Santa, não. Nós não viremos aqui à igreja para lembrar de um fato acontecido há 2000 anos atrás. Não, não é museu, não. Então nem é teatro, nem é museu. Entenda bem isso. Celebrar a Semana Santa não é ficar lembrando do passado, de Jesus que morreu na cruz. Não. Entenda bem. Que celebrar a Semana Santa é perceber Jesus que continua morrendo hoje. Araraquara, Brasil, mundo, 2026. O que nós vamos celebrar é a paixão de Jesus que continua. Na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, olha a paixão de Jesus acontecendo. Na guerra da Rússia, da Ucrânia, olha a paixão de Jesus acontecendo. Nos milhões de brasileiros que não tem uma moradia, como a campanha da fraternidade está nos alertando, ou que tem uma moradia sem dignidade, os que moram nas ruas, os que moram em casas sem dignidade. Olha Jesus morrendo. Olha a paixão de Cristo acontecendo. Olha a paixão de Cristo acontecendo nos casais casados que são adúlteros, que violentam uns aos outros, que brigam. Olha a paixão de Jesus acontecendo. Olha a paixão de Jesus acontecendo nos namoros cheios de ciúme, de brigas e discórdias. Olha a paixão de Jesus acontecendo nas mulheres e homens carentes de afeto, que ficam mendigando amor e se entregando a outras pessoas, e o vazio no coração deles vai aumentando cada vez mais. Olha Jesus morrendo naqueles que buscam nas drogas, no álcool, no cigarro, na pornografia. Algum sentido para viver, porque estão sem nenhum sentido para estarem vivos hoje. Olha a paixão de Jesus acontecendo em tantos que estão tirando a própria vida, inclusive em nossa cidade. Não tem teatro nisso. Não tem ficar olhando apenas para o passado. É vida, é hoje, é aqui, é agora. É essa paixão que nós vamos celebrar nesse ano de 2026. É a cruz de Jesus que atravessa a Praça Santa Cruz, a Rua do Comércio, os bairros mais distantes, os ônibus, os carros. É a cruz de Jesus que está muito presente em nós e em nossa vida. É a cruz de Jesus que está presente dentro da sua casa, nos conflitos que vocês têm e não conseguem resolver. É a cruz de Jesus que está presente dentro de cada um de nós, com nossas angústias, nossas aflições, que acabam tirando o nosso gosto de viver. É essa Semana Santa que nós estamos começando hoje. Por isso, vale a pena você vir participar. Seria muito triste se eu visse você aqui hoje, só encontrasse com você novamente domingo que vem na Páscoa, e você perdesse toda essa semana maravilhosa que nós vamos viver. Essa semana é um tempo muito especial em que a igreja deve estar em primeiro lugar, especialmente no tríodo pascal, quinta-feira, sexta, sábado.
Na quinta-feira nós vamos celebrar a última ceia de Jesus com seus discípulos, o lava-pés, a Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor. E ficaremos adorando Jesus até meia-noite na hóstia consagrada. Na sexta-feira teremos a celebração da morte e da paixão de Cristo, às 3 horas da tarde. No sábado teremos a vigília pascal, a missa mais importante do ano, quando vamos proclamar que a morte não venceu, que a morte foi derrotada, que Cristo ressuscitou. Então, vale a pena deixar. Barzinho você vai ter o ano inteiro, Semana Santa é só uma por ano. Churrasco, viagem, você vai ter o ano inteiro para fazer, Semana Santa é só uma por ano. Maratonar na Netflix ou acompanhar alguns filmes, você vai ter o ano inteiro para fazer, Semana Santa é só uma vez por ano. Então, se você perder, não tem mais, só ano que vem. Então fique atento, é um verdadeiro retiro espiritual que nós vamos fazer ao longo dessa semana, procurando seguir Jesus e perceber assim, eu ali seguindo a Jesus, onde que eu estaria? A favor de quem? Perto de quem? E vamos começar a fazer isso com a festa de hoje. Hoje nós iniciamos com o Domingo de Ramos. Qual é o significado desses ramos que trazemos nas mãos e que foram até abençoados agora nessa missa? Veja, Jesus já havia ido várias vezes a Jerusalém. Jerusalém era a capital. E era no tempo de Jesus, os romanos dominavam toda a região de Israel e da Palestina também. Portanto, eles viviam sob a dominação romana. Jesus havia ido várias vezes a Jerusalém, foi agora pela última vez. Os discípulos nem queriam que ele fosse, porque já havia muito ódio contra Jesus, já havia muitos planos para matá-lo, já havia todo um clima de perseguição a ele. Os discípulos perceberam esse perigo, mas ele não se deixou levar pelo medo, ele foi. Jerusalém era cercada de muralhas, com várias portas, para defender das guerras, dos inimigos, como era comum naquele tempo. Jesus entrou por uma das portas, e era comum as pessoas se festejarem, se alegrarem, pegando ramos, para saudarem alguma autoridade, alguma pessoa. Quando elas veem que Jesus está chegando numa das portas da entrada das muralhas, elas saem, pegam ramos. E é interessante, as autoridades daquele tempo, os príncipes, reis, andavam a cavalo. Cavalo que era sinal de masculinidade, de força, de poder, de autoridade. Jesus entra montado num jumentinho, sinal da pobreza, da simplicidade, da pequenez, da fraqueza. E ele entra. E a população de Jerusalém sai e começa então a balançar os ramos, e começa a tirar as próprias roupas do manto e a colocar no chão, para que Jesus pudesse passar ali, montado naquele jumentinho. E dizia uma palavra que você vai aprender hoje o significado dela, embora você já diga essa palavra em toda a missa que você participa: Hosana. Hosana ao filho de Davi. É o que disseram. Hosana, nós cantamos, santo, 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 Hosana ao filho de Davi. Nós sempre dizemos isso. Essa palavra Hosana não quer dizer alegria, festa, não. Aprenda. A Hosana quer dizer: salva-nos, Senhor. Senhor, vem nos salvar, olha por nós. Nós estamos aqui prisioneiros dos romanos. Nossos chefes nos oprimem com impostos altos. Senhor, salva-nos. Hosana ao filho de Davi. Ô filho de Davi, vem me salvar, vem nos salvar. Era isso que eles pediam, essa salvação. E Jesus entra então em Jerusalém. Então esse ramo
Qual o significado dele? Assim como a população de Jerusalém usou os ramos para acolher Jesus na cidade de Jerusalém, esses ramos significam: eu quero deixar Jesus entrar na minha vida, eu quero deixar Jesus fazer parte da minha história, eu quero seguir a vontade dele, a palavra dele. Então esse ramo é para você levar para casa e colocar lá em algum lugar da sua casa, seu quarto. E cada vez que você olhar para esse ramo bento, é para você pensar: eu estou deixando Jesus entrar na minha vida? Na minha Jerusalém, Jesus está entrando ou não? É um símbolo, mas traz uma pergunta para você. Jesus fica ali 3 dias, né? Segunda, terça e quarta, escondido, ali, convivendo com o povo. E agora você vai perceber uma coisa muito interessante. Jesus morreu, esse momento final que o levou à morte, é o choque da expectativa e da realidade. O que eles esperavam de Jesus e o que Jesus ofereceu para eles de verdade. É esse choque. Ou seja, qual imagem de Deus eu tenho? Qual é a imagem que eu tenho de Deus? O mesmo problema que levou Jesus à morte, é um problema que nós temos hoje como católicos. E a pergunta para você é essa: qual é a imagem de Jesus que você tem? Quem é Jesus para você? Qual a imagem de Deus que você tem? Porque eu vou mostrar para vocês agora como é que o que levou à decepção desse povo. Por que no domingo de Ramos hoje o povo está gritando: Hosana, salva-nos, vem Jesus? Passou segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias, sexta-feira, o povo está gritando, aquele mesmo povo está gritando: crucificam, crucificam. Por quê? O que aconteceu? Que no domingo está fazendo festa, churrasco, soltando foguete, batendo palma, dançando, é bem-vindo. Passam 4 dias e mudou totalmente, está mandando matar, crucificar, na pior morte que havia naquele tempo, que era a morte na cruz. Por quê? O que aconteceu nesse meio aqui, que tanta alegria se transformou em ódio? O que aconteceu? Veja bem, quando eles dizem Hosana, quando pegam os ramos para saudar Jesus, na cabeça deles, do povo, está um Jesus que vem, primeiro, milagreiro. Ele vem, nós estamos escutando os milagres que ele está fazendo fora daqui, na Samaria, na Judéia, na Galiléia. Então ele vai fazer aqui também. Aqui também ele vai curar. Vai ver um cego no meio da rua e vai curar. Um paralítico ali no canto vai curar. Um leproso do lado de lá vai curar. E nós vamos aplaudir. Vai ser espetáculo para nós o tempo inteiro. E quando a gente estiver passando fome, ele vai pegar 2 pães, fazer uns negócios lá com a mão, tá? Ó, pão aqui para todo mundo. Então a expectativa deles primeiro era esse, de um Jesus milagreiro, um Jesus que pudesse resolver os problemas deles que estavam ali naquele momento e desse espetáculo. Segundo, um Jesus que fosse um chefe político, que pudesse arregimentar toda aquela multidão que estava atrás dele, seguindo, juntar essas pessoas e promover um motim, uma rebelião contra Roma, tomar Israel, e Jesus ser então ali o governador, ser ali o rei, ser ali a autoridade máxima para mandar, e os 12 discípulos lá com ele agora mandando, vencendo Roma,
pegando em armas, matando muita gente, declarando guerra. Era isso que eles esperavam. A expectativa de Jesus por parte do povo era essa, de Jerusalém e das autoridades. Acontece que Jesus fica lá em Jerusalém segunda, terça e quarta. Num desses dias ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, ele vê cambista, camelô vendendo pombo, carneiro, ovelha, bezerro. Os cambistas lá trocando as moedas, explorando os mais pobres que tinham vindo para celebrar a Páscoa. Quando Jesus vê a casa do Pai dele, a casa de Deus, sendo lugar de exploração dos outros, especialmente dos mais pobres, Jesus fica indignado. Ele não fica estressado, não é que ele ficou raivoso, não. Ele fica indignado. A casa do meu Pai é casa de oração. A casa do meu Pai é lugar de acolher a vida, não de matar, de dar morte, de oprimir as pessoas. Ele pega um chicote de cordas, joga as mesas dos cambistas para o chão, abre as gaiolas, expulsa eles lá do templo. Isso aconteceu agora, nessa semana em que ele estava em Jerusalém. Eles não esperavam que Jesus fizesse isso. Cadê o Jesus que veio fazer milagre? Que não incomoda a gente, que não questiona. Não, nós queremos um Jesus manso, tranquilo, calmo, fala umas palavras doces pra gente. Esse Jesus é que é bom. E Jesus começou a questioná-los. Aí você entende por que essa alegria no domingo de Ramos e por que o ódio na sexta-feira. Porque aí foi mudando a mentalidade. Não é esse Jesus que a gente queria, não é esse Jesus que a gente esperava, não é esse Jesus que a gente tanto aguardou. Não, esse não. E aí começaram a nutrir um ódio, uma raiva, uma mágoa, uma decepção, cuja solução seria a morte. Por outro lado, as autoridades também. Por tudo que Jesus tinha falado, Jesus questionava a religião do templo, os sacerdotes do templo, os grupos religiosos, os fariseus. Quantos embates, conflitos ele teve com os fariseus questionando. Então, uniu-se a decepção do povo com a decepção também das autoridades. Pronto, nitroglicerina pura, explodiu. Esse homem está decretado a morte. Uma paradinha aqui agora. Essa confusão em relação à imagem de Jesus acontece muito hoje. Ela ainda continua hoje. Eu escuto muito nas confissões, por exemplo, não vou contar segredo de ninguém, mas escuto muito assim: padre, eu estou rezando e Deus não está fazendo o que eu estou pedindo. Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Eu fiz uma novena, não consegui aquele que eu queria. Estou vindo à missa, estou rezando meu texto, estou pedindo. Está vendo? E talvez você que está aqui já tenha falado uma bobagem dessa algum dia da sua vida, ou pensado assim. Quando eu escuto isso, eu respondo para a pessoa que está conversando comigo: olha, eu sinto lhe dizer que Deus não é seu empregado. Sinto muito. Eu sinto lhe dizer que Deus não é seu criado, que você vai dar uma lista de compras e vai até o supermercado da esquina, enche o carrinho e traz para você em casa. Deus não é, esse papel não é dele. Se você está procurando um Deus assim, não vai ser o Deus de Jesus. Você está com o endereço errado. Ou seja, a mesma decepção que o povo teve no tempo de Jesus, muitos de nós temos com ele hoje. Porque a gente quer um que quebre nosso galho, que resolva nossos problemas, que tire nossas dores, que tire nossos sofrimentos, que tire todos os problemas da vida da gente. A gente quer um Deus assim, quebra galho, SAMU, pronto-socorro, 24 horas. A gente quer um Deus assim. E Deus não é isso. E Deus não vai fazer isso com nenhum de nós. Porque se Ele passou pelo sofrimento e morreu na cruz,
Eu não tenho esse direito de passar pelo sofrimento também? Eu sou melhor do que Jesus? Mas muita gente quer isso. Se ele viu a mãe dele sofrer ao pé da cruz, ali vendo ele morto, a minha mãe também não pode sofrer, a minha mãe nunca vai morrer. Mas muita gente quer isso. Então nós temos que questionar hoje, domingo de Ramos, essa imagem que a gente faz de Deus, aquele papai do céu que resolve todos os problemas para mim. Não, Deus é pai, Ele me deu inteligência, vontade, liberdade, Ele me dá a graça, mas Ele não vai lutar no meu lugar, Ele não vai me dar de presente tudo. Eu tenho que pagar o preço dos meus sonhos, dos meus projetos. Deus não quer ninguém acomodado, Deus não quer ninguém preguiçoso, Deus não quer ninguém encostado na vida e Ele vindo para resolver as coisas. Deus quer que a gente seja sujeito, protagonista, responsável, comprometido, pagando o preço do sacrifício, da renúncia para conquistar aquilo que a gente quer. Esse é o nosso Deus. Ele quer crescimento, amadurecimento e não ficar encostado na vida o tempo inteiro. Só que nós adoramos um Deus que viesse e resolvesse tudo para nós. Procura outra religião, procura outro Deus, porque o Deus de Jesus não é assim. É por isso, eu imagino que Deus fica rindo da cadeira dele lá do céu, das pirracinhas e infantilidades nossas aqui. Briguei com Deus, não vou rezar mais. Deus não fez o que eu queria. Ele deve ficar rindo das nossas mediocridades, imbecilidades, que nós não estamos entendendo nada do Evangelho, nada do que Ele quer para nós. Qual é a sua imagem de Deus? Quem é o Deus que você adora, que você reza? Quem é o Deus? É o Deus de Jesus? Ou é o Deus do povo de Jerusalém? Qual é o seu Deus? Qual é a imagem de Deus que você tem? Essa é uma pergunta fundamental para cada um de nós respondermos nessa missa, nesse dia, no início da Semana Santa. É só o começo, muita coisa boa está vindo por aí, prepare-se. Semana Santa é para quem é forte, Semana Santa é para quem quer ser remexido, Semana Santa é para quem quer ser questionado. Se você quer vida mansa, fique em casa tomando Coca-Cola e assistindo televisão ou Netflix. Agora, se você quer crescer como pessoa, se você quer crescer na fé, venha para a igreja nessa semana. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito angustiado, mas uma angústia boa, de quem não se contenta com seus limites e quer superá-los pela fé, de quem acredita que pode sempre ir além, de quem tem fé e percebe a presença de Deus nas realidades da vida. Se você está nesse time, se você está nessa fila, vem para cá, vamos juntos nessa semana, e no domingo que vem estaremos aqui ressuscitados, porque não tivemos medo de passar pela cruz, nem pela dor, e aí sim a vitória chegou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.